E aqui eu vou profetizar a respeito de algumas coisas que estão acontecendo e que vão acontecer no mundo, tá? Ok? Como só existe uma pessoa, tá? No mundo inteiro, tá? Que tem profetizado contra alguma coisa no mundo inteiro, tá? Somente eu tenho falado contra alguma coisa e Deus outorgou somente a mim fazer isso daí, tá? Eu tanto não reconheço que haja outros, tá? Como sei que esses tais desses outros aí não foi, Deus não colocou eles para profetizar porra nenhuma, tá? Mas a mim Deus colocou, tá? Então vamos lá, a primeira profecia é essa, tá? Que está se cumprindo, tá? E que há de se cumprir, conforme eu venho profetizando. Esse aqui é um texto dos mais antigos que Deus colocou comigo para profetizar tanto a respeito de mim, tá? Como a respeito do que está acontecendo no mundo. E o texto diz aqui, como eu disse que esses textos que eu vou ler aqui, tá? Dizem a respeito de mim, tá? E a respeito daquilo que Deus quer destruir, tá? Tá escrito aqui, falando de Deus, né? É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e desmiuçará. Não terminei de falar ainda não, seu imbecil. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Como viste que do reino foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela desmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Esta é uma profecia que se refere a mim, tá? Ok? E todas essas coisas que foram destruídas, tá? São todas essas coisas que eu denuncio desde 2011, tá? E que se levantaram contra mim. Ainda agora eu estava aqui no Twitter, tá? E eu tive que bloquear várias páginas aqui. Eu bloqueei acho que umas 10 páginas, uma atrás da outra aqui. Fui bloqueando. Todas essas páginas que eu bloqueei, tá? São de pessoas que estão me roubando, tá? Estão me espionando, tá? Estão fazendo fraudes, tá? Estão financiando criminosos satânicos, tá? Para praticarem magia negra nos meus olhos, no meu cu, tá? 24 horas, tá? Que eu já expliquei para você, tá? Que essas quadrilhas, tá? Financiam bandidos para praticar magia negra nos olhos, tá? E no cu, tá? Dos outros 24 horas. Estes políticos, tá? E pessoas famosas da televisão, quando são vitimados com magia negra, tá? Eles praticam terrorismo com magia negra, praticando nos olhos, tá? E no cu, tá? Ok?
Então essa profecia se refere a mim, tá? Ok? Está escrito aqui, ó. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Esse texto aqui é uma parte daquela profecia que fez José do Egito, né? No caso, José foi e interpretou o sonho, né? E deu uma resposta do que deveria ser feito para conter aquele tempo ruim. Como Deus montou uma situação onde primeiro aconteceu um tempo de abundância, ele ajuntou mantimento, e depois veio os 7 anos de fome, ele guardou. E aí Deus criou uma situação para que o grupo que estava do lado de José controlasse o mundo inteiro, porque fez com que o mundo inteiro empobrecesse, tá? E colocou a riqueza na mão do grupo que Deus queria que controlasse naquela época, que era por causa de José, tá? Ok? Sempre que eu cito isso daí, vários palhaços, tá, que praticam magia negra, espionagem, conspiração, que eu venho denunciando por mais de 20 anos, tá, 23 anos denunciando, tá, esses criminosos imundos, tá, eles ficam ajuntando coisas para poder, eles ficam tentando usar a estratégia de José. Mas só eu falo, tá, só eu falo isso, tá, quando eu falo é só eu que falo. O negócio aqui, nesse texto aqui, tá, nessa situação de José, é que Deus estava interessado só numa coisa. O quê? Que José fosse o governador do mundo inteiro. Era só isso que preocupava a Deus. Então Deus foi e chegou para José e falou assim, ó, eu vou montar uma estratégia que eu vou destruir tudo isso daí, mas você vai ser o governador. Você vai mandar na porra toda. Se algum palhaço aparecesse dando uma outra sugestão que fosse melhor, Deus iria destruir toda aquela merda e ia criar uma outra estratégia para colocar o José no governo. Consegue entender? Porque para Deus tudo aquilo ali não importava. Só importava para Deus colocar José no trono em cima, tá? E tudo abaixo dele. Pronto, acho que agora você entendeu, né? Toda hora eu tenho que ficar explicando. Pronto. Então o que Deus está querendo trazer aqui nessa palavra é o seguinte. Deus está querendo me colocar bem alto, tá? Ok? Mas tudo isso que se levantou contra mim, tá? Deus quer destruir tudo isso daí. Como eu mostrei aqui no texto aqui, qual foi o propósito de Deus? Fazer com que tudo aquilo, toda aquela sociedade inteira caísse em grande miséria. Botou eles debaixo mesmo, da miséria mesmo, e pisou mesmo, e calcou eles aos pés lá embaixo mesmo. Então Deus pegou José, colocou de um determinado lado, tá? E então passou todos os recursos para a mão dele, para ele mandar em tudo aquilo ali. E no final, José foi e fez uma determinada coisa que está escrito aqui, ó. Eu falando alguma coisa sobre a Bíblia, tá? É só eu que falo no mundo inteiro. E ontem eu falei aqui uma coisa muito importante, né? Alguns palhaços aí estão pregando uma das famosas mentiras, né? Da seita do olho do Fusquete, né? De que o livro de Ezequiel, né? Isso daí provavelmente é uma mentira muito antiga deles, tá? Mentira muito antiga. De que o livro de Ezequiel se refere, tá? A essas práticas ridículas, tá, que eles praticam nos olhos, tá? Só eu que falo, né? Que o livro de Ezequiel, aqueles personagens que aparecem ali que são anjos, tá? São querubins, né? Dentre outras coisas espirituais, né? Seres espirituais que aparecem ali na história, né? Dentre coisas mesmo, objetos também, né? Que aquilo ali no caso seria demônios, tá? E que Deus, na verdade, seria o diabo, tá? Ok? Mas eu coloquei uma coisa muito forte aqui a respeito deste livro, tá? Que é o seguinte. O profeta, o cara que profetizou, né? Deus chamava ele assim, filho do homem, levanta-te, que eu tenho algo para te falar. E aí no Novo Testamento está escrito Jesus falando assim, porque o filho do homem há de ser, né? Ok? Então, este profeta, tá? Jesus Cristo se referia com esse pseudônimo, né? Com este apelido, tá? Muitíssimas vezes, tá? Do começo até o final do livro
da história dele, né? Desde o começo até o final, ele se chamava de Filho do Homem, né? Para fazer referência justamente do livro de Ezequiel, tá? Ok? Ok? Então tudo que está escrito no livro de Ezequiel, tá? Jesus Cristo fez questão de apontar para ele mesmo, tá? Só eu falo isso, tá? No mundo inteiro. Quando você vê eu pronunciando alguma coisa sobre a Bíblia, tá? Isso aí é meu. Isso é só eu que falo, ok? Quando você vê eu falando alguma coisa sobre a Bíblia, tá? Isso daí é meu. Isso, é só eu que falo. Quando você vê eu falando alguma coisa da Bíblia, isso daí é meu. É só eu que... Quando você vê eu falando alguma coisa da Bíblia, isso daí é meu. Isso. Ok? Quando você vê eu falando alguma coisa da Bíblia, isso daí é meu. Isso. Ok? Isso. Diga sempre que é meu. Se tu diz na minha frente, eu te mato. Não. Quando você vê eu falando, é meu. Isso. Eu disputo com você até arrancar um pedaço da sua carne. Ok? Tu diz na minha frente, eu te arranco um pedaço da sua carne. Eu te arranco as duas pernas. Fala na minha frente só para tu ver só. Vai dizer que é meu. Isso. Isso aqui é só meu. Quando você vê eu falando, é só meu. Pronto. Ok? Aqui é só meu. Isso. Aqui você pega o tudo é de todos. Aqui você pega a seita do compasso e enfia tudo dentro do seu cu. Isso daqui é meu! Isso. Vai sempre falar que é meu. Então vamos continuar aqui, tá? No que é meu, manda só eu. Ok? Porque tudo isso daqui é meu. Isso. No que é meu, manda só eu. Isso. Aqui é só meu. Isso. Aqui você pega o liberalismo, você pega a seita do compasso, você pega o esquerdismo e enfia tudo dentro da sua bunda. Aqui é só meu. Isso. Então, aqui é só meu. Isso. Se eu tivesse que insistir com você com um punhal arrancando a sua carne milhares de vezes, até dizer que é meu, arranca um pedaço da sua carne. Vai dizer sempre que é meu. Então, uma das profecias, tá, que eu venho trazendo, tá, está no livro de Ezequiel, tá, capítulo 9. Aqui é só meu. Isso. Aqui é tudo meu. No livro de Ezequiel aparecem 6 homens, tá, que no caso são anjos, tá, prontos para matar, tá, tudo que faz essas coisas que eu mostro aqui, tá, e é outra profecia, tá, que eu carrego comigo até hoje, tá, esta palavra, tá, do livro de Ezequiel. Já preguei em outros vídeos aqui, tá, porque no que é meu é sempre tudo meu. Isso, ok? E outra coisa também, tá, eu quero sempre trazer a doutrina, tá, de que o que é meu, ok? Eu não quero nunca que digam que o que é meu é de várias pessoas, o que é meu veio de várias outras, veio de uma hierarquia de ladrões. Não, veio tudo meu, ok? O que é meu procede de eu e é meu. Ok? Então eu não quero aqui trazer nenhuma doutrina, tá? Eu muito pelo contrário, não quero, como estou aqui para destruir, tá? A ideia de que o que é seu é de outro, que o que é seu veio de outro também, tá? No que é meu é só eu. Aqui é só meu. Isso. Ok? Tá? Aqui você enfia as suas doutrinas do diabo, do furingo no seu olho, tá? Dentro do olho do seu cu. Aqui é só meu. Ok? Então eu estou aqui, tá, para derrubar o Deus do sionismo, tá? O Deus do cristianismo, tá? Eu já expliquei que o Deus do cristianismo, tá? Eles têm Jesus Cristo como se fosse o Deus deles, tá? Eles têm até como se fosse assim um tipo de reverência de seita satânica em relação a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é somente um nome, tá? E a representação disso daí. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu pego esse objeto aqui. Olha, eu digo assim, ó, esse objeto aqui é o que representa o grupo de vocês. Vocês têm que tornar sagrado isso aqui. E quem falar mal disso daqui, essa pessoa é um herege. Pronto, é isso daí que é o cristianismo. Então, no caso, o personagem eleito por eles para ser a figura diabólica deles é Jesus Cristo. Tá? Assim como no sionismo, tá? Tem um simbolismo a respeito de Deus transformado em diabo.